Olá, bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a correção das atividades, dos exercícios da aula passada, né? Eu acredito que nós, nesse bimestre aqui, estamos nos despedindo. Semana que vem eu vou passar lá na plataforma uma atividade diagnóstica para vocês, deixando bem claro que não vale nota, tá? Mas desejo a vocês, desde já, umas férias abençoadas, descansem, né? Vocês vão dar um tempo agora dessas atividades, dessas aulas, e vamos ver o que nós teremos, né? Para agosto, se vamos ter aulas presenciais ou não. Está nas mãos de Deus e vamos aguardar, esperar, que eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir, né? Então, vamos começar a nossa correção. Vamos compartilhar a tela. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, um terreno. Vamos ao primeiro. Então, qual a área de um triângulo isósceles, cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? Então, lembrando que o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida e que no exercício aqui foi dado, cada lado mede 15 centímetros desses lados congruentes, né, os dois lados iguais. Eles medem 15 centímetros cada um, e foi dado para a gente a altura relativa à base, ou seja, a altura com a base forma um ângulo de 90 graus. Bom, nesse exercício está mais ou menos. O que é que falta? A medida da base, para eu calcular a área do triângulo, porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas eu não tenho a medida da base. Mas observem que eu tenho o triângulo isósceles, tenho a altura, tenho a medida desse lado e falta esse lado aqui, que eu chamei de x. Observem que esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse eu dividi o triângulo isósceles em duas partes. A altura dividiu em dois triângulos iguais, com a mesma medida, certo? Então, olha só. Esse triângulo é um triângulo retângulo. E como eu falei para vocês lá no enunciado do exercício, nas observações também, nas instruções, que nós iríamos usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, temos aqui hipotenusa, 15, é o lado oposto ao ângulo reto, 15 ao quadrado é igual à medida de um dos catetos, que é 12 ao quadrado, mais a medida do outro cateto, que nós chamamos de x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado, 144, mais x ao quadrado. Peguei o 144, é como se eu tivesse passado ele para o primeiro membro, ficou 225 menos 144. Muda de membro, muda de sinal. Então, x ao quadrado igual a 81, só que eu não quero o valor de x ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz quadrada de 81, que é 9. Seria mais ou menos 9, mas como aqui nós estamos trabalhando com medidas, então só vamos usar o valor positivo, certo? Então, o valor de x aqui é 9, certo? Bom, nós vamos calcular a área desse triângulo menor, ó. A base dele mede x e a altura mede 12. Base, 9 vezes 12 igual a 18, certo? Só base vezes altura, 9 vezes 12, dividido por
2. Então, a base do triângulo, né? Olha só. Então, a base do triângulo, 2 vezes 9, 18. A base, 18 vezes 12. Altura, dividido por 2. 216 dividido por 2, 108. Então, voltando aqui, só para a gente rever aqui no triângulo. Olha, eu achei o valor de x, que foi 9. Multipliquei por 2, porque são duas partes para eu ter a base do triângulo todo. Então, a base do triângulo todo é 18, vezes a altura 12, 18 vezes 12, dividido por 2, tá? Então, aqui, ó, 18 dividido por 12, 216 dividido por 12, 108. Como as medidas estão dadas em centímetros, centímetros quadrados é a unidade de medida. Então, vamos ver qual a alternativa? A alternativa A, certo? Bom, o exercício número 2, ele fala o seguinte: um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Então, eu vou cobrir toda a superfície desse terreno com concreto. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Bom, se é um triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida, 3 lados congruentes, certo? Se eu quero saber a medida de cada lado, olha só, 450 dividido por 3. Porque os 3 lados têm a mesma medida. Então, a medida do primeiro lado com a do segundo lado, com a do segundo lado, que eu chamei de x ali, ó, x mais x mais x, 450. Então, 450 dividido por 3, 150 metros. Beleza. Olha só, no triângulo equilátero, né, tracei a altura relativa à base, eu tenho 2 triângulos com a mesma medida. Vou usar a mesma teoria do exercício anterior. Eu preciso achar ali a medida da altura. Eu não tenho como calcular a área do triângulo equilátero, ou de qualquer triângulo, né? É porque é base vezes altura. Nós estamos nessa parte, base vezes altura dividido por 2. A gente ainda não estudou outra forma ainda, né? Então, vocês ainda não têm conhecimento ainda. Depois a gente vai ver que tem sim, certo? Então, olha só, eu preciso da altura. Então, vou usar a mesma teoria, certo? Vou usar o quê? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. 150 ao quadrado igual a um dos catetos que mede 75 e o outro cateto, que é a altura, chamei de x, também elevado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Bom, resolvendo aqui, 150 ao quadrado, 150 vezes 150, 22.500, é igual. 75 ao quadrado, 75 vezes 75, 5.625, mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 22.500 menos, passo para o primeiro membro, né, negativo, 5.625, que deu 16.875. Tirei a raiz quadrada de 16.875, 129,9 metros. Essa é a medida da altura. Então, eu não terminei o exercício ainda. Eu só calculei a medida da altura, usando o teorema de Pitágoras. Agora eu tenho medida da base, 75, 150, né? Tenho a medida da altura, 129,9. Então, agora eu vou usar a fórmula base vezes altura, dividido por 2 para achar a área. A área desse terreno pode ser determinada pela expressão a base, que mede 150, vezes a altura, que mede 129,9, dividido por 2.
Então, vai dar 19.485 dividido por 2. Então, a área desse terreno, a quantidade de concreto que eu vou usar, 9.742,5 metros quadrados de concreto é o que eu vou usar para concretar esse terreno. Ok? Bom, então, finalizando aqui as nossas atividades desse bimestre, porque na aula que vem, né, como eu disse, vai ser uma atividade diagnóstica em forma de teste, não vai valer nota, mas lá vocês têm o feedback das respostas e eu vou estar recebendo através do próprio Google Classroom as respostas de vocês, tá? Fiquem com Deus, boas férias, tudo de bom, cuidem-se e fiquem em casa, tá?